Evangelho de João, capítulo 14, nós vamos ler 3 versículos, irmãos, do primeiro ao terceiro versículo do capítulo 14 de João. Diz assim a palavra do Senhor. João, capítulo 14, a partir do primeiro versículo, diz assim a palavra: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, em Cristo rogamos que nos fale ao coração, que esse texto, meu Deus, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o nosso Consolador, como cantamos, o Auxiliador, Ele abre esse texto para nós, compreensão, ao mesmo tempo que o nosso coração também se abra para a Tua Palavra, Senhor, e sejamos grandemente edificados. Perdoa qualquer pecado que haja em nós nesse momento, pelo sangue de Jesus, e louvado seja o Teu nome, que o Teu nome seja honrado em nós. Em Cristo oramos e agradecemos. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Meus irmãos, neste domingo, pela misericórdia do Senhor, nós estamos retornando à programação dos cultos normal, normal entre aspas, porque ainda não está normal, mas fazendo culto de manhã, as exposições da manhã, as aulas da manhã e as exposições da noite. E retornando então para essa série de exposições em João, onde nós continuamente, a cada domingo, vamos estudar aqui, estamos estudando esse Evangelho de João. E esse trecho que nós começamos a estudar hoje, na verdade trata-se de um último discurso do Senhor Jesus Cristo, que vai do capítulo 14 até o capítulo 16 deste Evangelho. É o último discurso dele. E é um discurso importante porque não é um discurso feito a todas as pessoas, mas feito aos discípulos, feito àquele grupo especial do Senhor Jesus Cristo, que na verdade aqueles discípulos, eles representam todos os cristãos, todos os genuínos crentes em Cristo Jesus. Esse discurso, meus irmãos, eles vamos dizer assim, eles estão naquele momento que o Senhor Jesus, como nós já estudamos aqui, no capítulo 12 do Evangelho de João, ele deixa de falar à multidão, ele não fala mais à multidão, e ele vai falar com os discípulos apenas. E eu convido vocês a lerem comigo o capítulo 13, o primeiro versículo, que fala assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Aqui, todo esse último discurso, está inserido nisso, que Jesus amou até o fim. Tudo ele vai fazer por amor. Ele vai separar os seus discípulos, não vai mais falar ao mundo inteiro, ele não terá mais agora um ministério público, mas um ministério privado, um ministério específico. Ele vai tratar os seus discípulos com muito amor, cuidar deles, não vai perder nenhum deles. Mas tem um que vai sair aqui, que na verdade não era discípulo. Ainda no capítulo 13, ele tira Judas ali daquele meio. Judas nunca foi discípulo verdadeiro, mas Judas é retirado e ficam somente os 11, os verdadeiros discípulos, meus irmãos. E esse capítulo 14, 15, 16, ele vai falar com esses. E no capítulo 17 ele vai orar por esses. Então, é um discurso final de despedida, em que ele vai dar as últimas instruções e ele vai orar por aqueles discípulos. Agora, o detalhe aqui, o ponto importantíssimo, e é por isso que esse discurso já começa com essa palavra aqui: não se turbem, é porque a turbulência do coração estava presente ali. O Senhor Jesus Cristo, ele tinha falado muitas coisas difíceis para os discípulos naqueles últimos momentos ali. Ele tinha dito
que havia um traidor entre eles, aquilo deixou eles surpresos, angustiados. Ele tinha dito que ele iria ser retirado do meio deles. É claro que eles entenderam que Jesus ia morrer. Ele tinha dito também, meus irmãos, que Pedro iria negá-lo. E nós lemos em Mateus, o texto paralelo, em que Jesus diz que todos iriam abandoná-lo. E de fato todos abandonaram. E essas notícias, meus irmãos, são terríveis. Eles começando a entender ali que Jesus ia morrer. Sabendo que um traidor entre eles estava ali, sabendo que eles iriam abandonar Jesus, que eles não ficariam com ele, que Pedro iria negá-lo, eles estavam muito angustiados, muito tristes. Eram os momentos finais ali, Jesus seria retirado deles, Jesus não estaria mais com eles. Como foi tão maravilhoso ali a presença de Jesus, andando com eles, pregando, ensinando, enviando eles em missões para levar o Evangelho, mas Jesus seria retirado. Irmãos, eles estão muito tristes, eles estão muito angustiados, a angústia está na mente deles, e Jesus daria a falar mais. Jesus iria dizer, por exemplo, no capítulo 16, eu convido vocês a lerem também comigo agora, observe que Jesus diz no capítulo 16, Jesus diz assim: tenho-vos dito estas coisas, para que vos não escandalizeis, expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. Isto vos farão, porque não conheceram o Pai, nem a mim. Então Jesus diz: olha, vocês vão ser expulsos da sinagoga por causa de mim, vocês vão ser odiados por causa de mim, e mais, vocês vão ser mortos por causa de mim, e quando matarem vocês, vão fazer isso como se fosse um culto a Deus. Então, meus irmãos, Jesus está dizendo: olha, vem tempos difíceis, tem um traidor aqui, Pedro vai me negar, vocês vão me abandonar, eu vou morrer, vocês no futuro vão ser expulsos da sinagoga, vão ficar na periferia da sociedade, vão perder os seus direitos, vocês vão ser mortos por causa do meu nome. Vai ser um tempo difícil, um tempo muito difícil. Meus irmãos, era um tempo difícil mesmo, era um tempo de transição. Jesus estava para morrer, mas a essas pessoas o Senhor Jesus Cristo diz: não se turbem. Essas pessoas que, além do sofrimento da vida que todos têm, eles ainda teriam um sofrimento por seguirem Jesus. A essas pessoas que Jesus diz assim: não se turbem, não fiquem preocupados, mas creiam, fiquem tranquilos. Ele diz isso a essas pessoas. E todas essas instruções aqui, meus irmãos, nós podemos dizer o seguinte: certo comentarista coloca assim, nós podemos pegar esses 3 capítulos, 14, 15 e 16, como Jesus está preparando os discípulos para o que está vindo aí. Mas ele faz da seguinte forma: no capítulo 14, ele traz consolação. No capítulo 15, ele traz exortações. Ele exorta como eles deveriam viver. E no capítulo 16, ele os previne. Ele diz: olha, vão acontecer isso, isso, isso. Profetiza e diz que vão acontecer muitas coisas. Dessas 3 formas, consolando, exortando e prevenindo, Jesus está preparando os discípulos do sofrimento que virá, para aquilo que virá aí na frente. Eu gostaria de convidar os irmãos, para nós, na graça de Deus, nós vamos estudar todos esses capítulos, os 3 capítulos e a oração do Senhor, e vamos até o final do Evangelho de João, se Deus quiser. Mas eu quero que vocês pensem agora nesse conjunto aqui, na verdade é uma unidade bíblica, esses 3 capítulos e mais a oração do capítulo 17. Eu peço para vocês orarem por mim, orarem por vocês mesmos, para que Deus nos conduza, irmãos, porque aqui tem instruções preciosas, a palavra do Senhor para a nossa vida, porque todos nós estamos inseridos nisso. Aqui é uma palavra para os cristãos. Eu estou dizendo isso desde o início, já temos falado isso anteriormente. É uma palavra aos crentes, é uma palavra àqueles que creem em Jesus, que amam o Senhor Jesus Cristo. É uma palavra que vai mostrar o que essas pessoas passam no mundo,
Elas, além de sofrerem as coisas normais da vida, elas ainda passam sofrimento por causa de seguir Jesus, porque o mundo odeia o Senhor Jesus Cristo. É uma palavra que nos prepara, meus irmãos, são capítulos que nos preparam para esta vida, para as dores e o sofrimento desta vida, mas nos prepara dessa forma, nos consolando pelas verdades do Evangelho, que o Evangelho traz, nos prepara, nos exortando e nos prepara também dizendo para nós, olha, isso vai acontecer, Jesus profetiza, Jesus diz, e nós temos que tomar o conhecimento disso, nós temos que entender isso e aplicar isso à nossa vida. Então, eu convido os irmãos, pela graça de Deus, vamos estudar esses capítulos e vamos orar, vamos fazendo isso orando, vamos nos esforçar também para que você não perca nenhuma exposição dessa. Eu não sei exatamente quanto tempo eu vou levar nessas exposições, mas eu sinto que há uma necessidade de nós estudarmos bem estes capítulos, irmãos. Esse trecho aqui que nós vamos estudar hoje, esses 3 versículos, Jesus ele começa dizendo aos discípulos, e esse é o tema desses 3 versículos: em vez de vocês se turbarem, creiam. Nós temos 2 caminhos nessa vida, na verdade. É nós nos turbarmos, nós nos entregarmos à turbulência, à angústia, à preocupação do coração, e o caminho oposto a esse é a fé, é nós confiarmos em nosso Senhor. E aqui Jesus está nos exortando a essa fé. Observem, meus irmãos, que eu já falei um pouquinho, mas eu quero mostrar para vocês aqui, que o contexto aqui é um contexto de que Jesus olha para os discípulos e ele vê nos discípulos a preocupação na face deles. Eu convido os irmãos a olharem comigo aí o versículo 21 do capítulo 13. Observe que Jesus, no versículo 21, Jesus diz assim, olha, do capítulo 13: tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Meus irmãos, aqui o próprio Jesus se turbou, porque era uma coisa difícil isso, é terrível. Um de vocês vai me trair. Para falar isso, Jesus não falou assim, olha, como se fosse uma coisa normal, como se fosse uma coisa assim, porque, irmãos, é algo terrível. É a traição contra Jesus, o Filho de Deus. E Jesus chega e diz assim, um de vós vai me trair. E ele fala isso turbado de espírito. Na hora que ele fala isso, os discípulos reagem imediatamente, porque é como uma bomba ali que foi jogada, uma notícia terrível. E no versículo 22, então, diz assim, então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Ficaram olhando para os outros, mas o que é isso? O que está acontecendo? Não é possível. Quem é este traidor? A face deles ficou uma face de perplexidade, de angústia. Essas notícias, depois Jesus diz que eles não vão vê-lo mais, que ele vai partir, que aquilo que ele disse para os outros, ele diz agora para eles, que eles não vão vê-lo mais. Eles vão ficando angustiados. Jesus diz também, olha, Pedro, tu vais me negar. Irmãos, Jesus olha para os seus discípulos e eles estão com as faces perplexas, tristes, mostrando que o coração deles, por essas informações todas, está sendo atacado pela turbulência. Turbulência quer dizer que é como um mar revolto, cheio de angústia, cheio de preocupação. O que está acontecendo? O que será de nós? Jesus está dizendo que ele vai partir. Um é o traidor, o outro vai negar. Jesus está dizendo que nós vamos todos abandoná-lo. O que será de nós? Eles amavam Jesus, meus irmãos, mas eles se veem agora numa angústia muito grande. Jesus vê isso na face deles. Aqui o nosso Senhor, ele está cuidando deles, como no versículo 13 diz, no finalzinho do capítulo 13, ou melhor dizendo, no primeiro versículo do capítulo 13, no final do primeiro versículo, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus olha para eles com amor, vê a angústia deles, na face deles, e é claro que ele mesmo, sendo Deus, sabe o que eles estão passando no seu coração, e ele então vai consolá-los agora. E essa palavra é para nós também, porque todos nós estamos inseridos nisso. Nós vamos sofrer por sermos cristãos. Nós passamos as dificuldades da vida. Neste mesmo momento, o mundo passa por uma grande angústia nessa pandemia.
Nós estamos passando um momento difícil da humanidade, nós vivemos num mundo difícil e, além disso, nós como cristãos vamos ser odiados, vamos ser perseguidos por causa da nossa fé em Jesus. E talvez, meu querido irmão, você tenha chegado hoje à noite aqui perplexo também, angustiado, preocupado com a sua vida, com a sua família, com alguma situação que você está passando, pelo fato da dificuldade de se ser cristão num mundo cheio de impiedade, de pecado, num mundo que não abomina o Evangelho. As angústias, meus irmãos, e as perplexidades atacam o nosso coração, e na medida que isso vai acontecendo, vai tendo também um ataque à fé. Qual é a cura desse problema? Qual é, vamos dizer assim, a maneira de nós vencermos essa turbulência no coração? É a fé. É a fé. Aqui Jesus faz um contraste. Jesus como que diz assim, olha, vocês têm a turbulência ou a fé? E eu digo para vocês, Jesus fala, não se turbem, mas creiam. Então a mensagem do texto aqui é dizendo para nós assim, olha, creiam, mas creiam em quê? Qualquer coisa? Pensamento positivo, positivismo, alguma coisa assim? Não, creiam no Pai e em mim. Creiam na palavra minha. E aí ele começa a dar algumas palavras, meus irmãos, que são a fonte, ou melhor dizendo, que são objeto desta fé, que eles devem crer nessas palavras, e que na medida que eles vão crendo nessas palavras, eles vão acalmando o coração. E é assim que nós devemos fazer. Essa é a instrução de Cristo para nós hoje à noite. E toda a questão aqui está inserida num aspecto que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, e que Jesus vai mostrar isso, inclusive mais adiante no seu discurso, é que nós vamos ficando turbulentos, preocupados, com turbulência no coração, na medida que nós vamos focando a nossa mente e o nosso coração nessas dificuldades aqui desta vida. E tudo que Jesus mostra aqui é o seguinte, que nós temos que enxergar as coisas como cristãos, pela palavra. O homem, sem a palavra de Deus, ele só enxerga esse pedacinho aqui da existência, que é a sua vida nesse mundo, os seus 30, 40, 50, 60 anos. E ele só enxerga isso. Mas a palavra de Deus, ela vai nos dar uma visão ampla da realidade, do que veio antes de nós, do que aconteceu lá no Jardim do Éden, do que aconteceu lá no Calvário, e do que virá ainda, que Jesus vai voltar. Vai mostrar que não é só isso aqui, mas coisas antes que aconteceram, antes de nós existirmos, e depois da nossa existência, depois que nós morrermos. A Bíblia, ela vai mostrar, aqui está, vocês têm que sair de focar a mente e o coração de vocês nessa vida aqui e olhar pela palavra, ter uma perspectiva muito mais ampla, olhar, ver as coisas de forma muito melhor. É como, por exemplo, quem por exemplo, anda de helicóptero, né, e que enxerga, tem uma visão ali da cidade, do bairro, é muito diferente de quem está aqui embaixo e que não enxerga nem ali. Aliás, a esquina está para cá. Até já errei, né? Então, não enxerga nem a esquina ali. A visão, irmãos, que a palavra de Deus está dando para nós é essa, ampla da realidade. O problema nosso é que nós ficamos aqui. Por que os discípulos estavam focados, aliás, turbulentos? Porque Jesus disse, Judas vai trair, Pedro vai negar, eu vou morrer. Mas Jesus está dizendo assim, quando eu morro, eu vou preparar um lugar para vocês. Jesus está querendo mostrar para eles, olhem o todo, não olhem essa parte, mas olhem o total, e o total é benéfico para vocês. Agora, como é que ele faz isso, meus irmãos? Ele vai dando algumas informações. Ele diz, não se turbe o coração, e eu gostaria de dividir o nosso texto dessa maneira aqui em 5 partes. São 5 coisas aqui, 5 pontos aqui que estão nesses 3 versículos. Primeiro, Jesus diz para que eles não se turbem, verso 1. Depois, Jesus dá informações para eles que vai ser objeto dessa fé deles, que vai vencer a turbulência. Primeiro, Jesus diz que há muitas moradas na casa do Pai.
Verso 2, primeira parte. Depois Jesus diz que ele não mente para eles. Verso 2, parte B. Depois Jesus diz que ele vai preparar um lugar para eles. Ainda verso 2. E finalmente Jesus diz que ele voltará para que eles estejam com ele para sempre. Verso 3. Essas quatro verdades que eu quero mencionar nesta noite aos irmãos, é o que Jesus, a palavra de Deus aqui diz, que se nós depositarmos a nossa fé, confiança, que é a palavra dele, nós vamos acalmar o nosso coração, seja qual for a turbulência, qual for a angústia que nós estivermos passando nesta noite e toda a nossa vida. Então vamos estudar, meus irmãos, vamos ver o que Jesus nos ensina aqui. Observe que primeiro, ele diz assim para nós no versículo 1, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Ele diz para nós termos cuidado com o nosso coração. Por todas as escrituras, a Bíblia vai dizer assim, cuide do seu coração. Coração não é este órgão aqui nas escrituras, não é esse órgão aqui que bombeia sangue para o nosso corpo, mas coração na Bíblia quer dizer o centro da nossa personalidade, da nossa vida, de tudo. É o centro do nosso ser. Nosso coração deve estar firme em Deus. Mas é o nosso coração que deve crer em Deus, que deve descansar em Deus, deve estar firmado em Deus, que é atacado pelas más notícias, pelas turbulências, e começa a ficar turbado. Na medida então, e é isso que estava acontecendo com os discípulos, eles estavam ouvindo muitas coisas, Jesus estava olhando para eles, e Jesus viu que o coração deles estava turbado, como um mar revolto. Então Jesus olha para eles e diz assim, vocês precisam cuidar do coração de vocês precisam acalmar o coração de vocês não devem ficar turbados, mas como vocês vão acalmar o coração de vocês? Vocês vão acalmar este coração pela fé. Creiam. Credes em Deus, crede também em mim. A fé em Deus, e a fé em Deus em Cristo, porque nada nós temos de Deus sem Cristo, mas tudo em Cristo. Observe, meus irmãos, e tem um pequeno debate, ou um debate importante, na verdade, se quando Jesus diz credes em Deus, ele está dizendo que aquilo, está afirmando, né? Vocês creem em Deus. E aí ele diz em seguida, creiam em mim. Se é assim, que o texto quer dizer, e a nossa tradução sugere isso, diz, credes em Deus, e depois crede também em mim, crede aqui está no imperativo, né? Então, que Jesus aqui na segunda parte está dando uma ordem, mas no primeiro credes em Deus, ele está afirmando que é isso que acontece. Vocês creem em Deus, crede em mim também. Existe essa possibilidade. A outra possibilidade é que, na verdade, aqui Jesus está dando duas ordens. Creiam em Deus, que não seria então credes, como sugere a nossa tradução, mas crede em Deus e crede também em mim. Qual seria o correto? Não dá para fechar a questão, meus irmãos, mas eu acho que as duas são ordens. Creiam em Deus, creiam também em mim. Parece mais natural. Porém, tanto faz. No final aqui, a grande questão é creiam. Creiam. E na medida que cremos em Deus, nós não podemos dizer que cremos em Deus se nós não cremos em Jesus, porque tudo que Deus faz, tudo que Ele nos concede é no Filho. Tudo que o Pai nos dá é no Filho. Portanto, o ponto aqui, seja uma ou outra interpretação que se dê, mas o ponto aqui isso é claro, é que nós devemos crer no Senhor Jesus, crer na palavra de Jesus, e na medida que nós fazemos isso, e Jesus, no final das contas, ele está querendo dizer isso aqui, seja numa forma ou noutra, ele está dizendo, na medida que vocês creem em Deus, vocês creem também no Filho. Se vocês creem no Filho, vocês estão crendo em Deus. Ele já ensinou isso pelo Evangelho.
Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte, meus irmãos: a turbulência, ela só é vencida no nosso coração quando nós cremos na palavra de Jesus, quando nós confiamos no Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a exortação que o Senhor nos faz nessa noite. Creiam. Agora, creiam em Jesus, mas na palavra de Jesus. E que palavras são essas? Aí vem aquilo que eu posso dizer, 4 palavras ou 4 coisas aqui que o Senhor Jesus Cristo diz que nós devemos meditar muito e nós devemos firmar nossa fé nisso, e na medida que nós fizermos isso, nós vamos vencendo a turbulência do nosso coração. Primeiro, versículo 2, ele diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. Observe que primeiro ele enfatiza aqui, é a casa de meu Pai, é a casa de Deus. Vocês não precisam, o que Jesus está dizendo é o seguinte: vocês não precisam estar assim turbulentos, porque vocês vão para a casa de Deus, gente. Vocês vão morar com Deus muito em breve. Não fique preocupado, não tem necessidade dessa angústia, dessa turbulência, porque vocês vão morar com o Pai. E mais, tem lugar para todos vocês. Não vai ficar nenhum de fora. Ele está dizendo assim, meus irmãos: na casa de meu Pai há muito espaço, há muitas moradas. Como um certo comentarista coloca aqui, podemos entender assim, como, não que é um espaço onde vai ficar muita gente tudo junto, mas é como, a ideia mais aqui é de, mais ou menos, né, de um prédio com muitos apartamentos, onde então tem vários apartamentos, várias moradas, onde tem uma morada para você. Tem um lugar para você na casa do Pai. Jesus está dizendo para nós cristãos, para todos os crentes, para esses aqui, para todos, de todos os tempos: não fiquem preocupados com nada que aconteça na vida de vocês, porque na casa de Deus, na casa do Pai, tem lugar para todos vocês, tem mansões para todos vocês. Tem um lugar para você lá. Irmãos, o que Jesus está colocando em primeiro lugar é que nós devemos focar nisso, nessa verdade. Aqui é difícil, é luta, é privação, é dificuldade, é perseguição, é sofrimento, é pandemia, tudo isso aí. Mas nós estamos indo para a casa de Deus, a morada eterna com Deus, e tem um lugar lá para nós. Nós temos que crer no que Jesus está dizendo: há um lugar para vocês, há um lugar que quando você partir desse mundo, quando você sair daqui, você estará lá com o Senhor. Em segundo lugar, Jesus diz o seguinte, meus irmãos: primeiro ele diz, na casa de meu Pai há muitas moradas. Depois ele diz, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. A segunda coisa que ele nos chama a atenção, meus irmãos, é que ele não mente para nós. Quem está dizendo isso não é um mentiroso, mas é o Filho de Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Jesus está dizendo assim: eu estou dizendo para vocês que na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu estou afirmando isso para vocês. Tem lugar para vocês lá. Se isso não fosse verdade, eu dizia, não tem. Porque tudo que eu digo é verdade. Porque eu sou a verdade. Porque eu sou o verbo de Deus, eu sou a palavra de Deus. Tudo que eu falo é verdadeiro, digno de toda confiança. Jesus não ilude, Jesus não engana. Quando Jesus tem que dar uma notícia ruim, ele dá. Ele disse, onde vós me trairá? Ele disse, Pedro me negará. Ele disse, vocês vão me deixar sozinho. Ele disse, eu vou partir e vou deixar vocês. Ele disse, vocês vão ser expulsos da sinagoga. Ele disse, vocês vão morrer por causa de mim. Ele não mentiu, ele não iludiu, ele não disse que seguir a ele seria um mar de rosas, seria tudo tranquilo e fácil, não. É sofrido. Aqui é duro, é difícil. Ele não mente quanto à realidade da dificuldade, do sofrimento, da dor. Mas também, ele não mente sobre que isso é passageiro.
sobre que isso é aqui e agora, sobre que há um reino eterno, que há uma casa de Deus, que há um céu, que há um reino vindouro, que há morada com o Pai Celestial e que há um lugar para nós e que nós devemos crer nisso, sabendo que Ele não está nos iludindo de maneira nenhuma, nem quanto às dores, aos sofrimentos. Ele diz: no mundo tereis aflições, mas Ele diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele diz: isso não é tudo. Há o lado difícil, mal, duro, mas há o lado que supera isso em infinitas vezes. É que vocês vão estar com o Pai logo, logo. Irmãos, nós não devemos duvidar, porque quem disse isso foi o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o que veio do céu, o que veio nos revelar todas as coisas. E Ele disse: podem acreditar, há uma morada para vocês no céu. A outra coisa que Ele diz, meus irmãos, é que tudo isso, o fato de que há uma morada, o fato de que há lugares para nós e quem está dizendo é Ele e Ele não mente, isso é real para nós, porque Ele vai preparar um lugar para nós. Ele diz aqui no final do versículo 2, eu vou ler todo o 2 para nós pegarmos bem aqui o todo, que diz assim: na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito. Ele diz em seguida: vou preparar-vos lugar. Ou seja, há moradas lá, há lugar para todos vocês. Eu estou dizendo isso, mas vocês vão para lá porque eu vou preparar. Vocês vão para lá por causa de mim. E é exatamente isso que está mais angustiando vocês. O quê? É porque eu disse que eu vou partir, eu disse que eu vou ficar ausente de vocês agora. Isso está angustiando vocês sobremaneira, porque vocês me amam. Mas essa é a notícia que eu quero dar para vocês. Jesus está dizendo para eles: essa minha partida vai ser para preparar esse lugar lá para vocês. E Ele começa a preparar, meus irmãos, já na cruz, no Calvário, porque Ele teve que morrer por nós pecadores, porque nós não temos direito, como filhos de Adão, como tendo ali o pecado original de Adão, e tendo os nossos próprios pecados e a nossa própria rebeldia, nós não temos direito nessa morada. Não temos. Tudo que restaria para nós, por nós mesmos, não era morada nas mansões celestiais, mas era o inferno, a miséria das misérias. Você não pode imaginar, eu não posso imaginar, nós não podemos imaginar o que é o inferno. A miséria das misérias, a humilhação das humilhações, as dores, a dor das dores, a angústia das angústias, a ira de Deus. Deus está lá como Deus irado, punindo os pecadores merecidamente. É isso que nós merecíamos. Nós não tínhamos direito dessas moradas, mas o nosso Salvador, que nos amou até o fim, como diz o capítulo 13, que amou os seus discípulos, Ele estava ali dizendo: eu vou morrer na cruz. E nós lemos ainda há pouco em Mateus, que Ele disse: se possível, passa de mim esse cálice. Mas Ele foi até o fim, cumprindo a vontade do Pai, que nos amou e deu o Filho para que nós fôssemos salvos. Ele morreu naquela cruz. Quando Ele morreu naquela cruz, Ele estava levando os teus pecados, Ele estava pagando pela ira que era sua, pela morte que era sua. Ele te amou naquela cruz, Ele morreu pelos seus pecados. Ele está dizendo: não fiquem preocupados, porque a minha partida não é para o mal de vocês, mas a minha partida é para que a morada seja preparada. Eu vou morrer por vocês na cruz. Há um sentido ainda mais amplo disso, porque tudo que acontece, na verdade, tudo que Jesus vai fazer, faz parte dessa preparação. Ele morre na cruz do Calvário. Ele é sepultado, mas Ele não permanece morto, mas Ele ressuscita, mostrando que ali fomos justificados nele, que Deus aceitou aquele sacrifício. Ele fica 40 dias com seus discípulos dando instruções finais. Ele sobe ao Pai, e eles já recebem a promessa ali dos anjos, que diz: este, assim como vocês viram esse que vocês viram subir, voltará em breve. Em Atos 2, ele envia o Espírito Santo,
que enche aqueles discípulos, que lhes dá poder para que eles partam para o mundo e proclamem o Evangelho com toda a convicção, com todo o poder, com toda a autoridade do Espírito Santo. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho, mas Jesus diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, vocês vão ser minhas testemunhas até os confins da terra. E esse Evangelho tem sido pregado no poder do Espírito Santo e chegou a nós, meus irmãos. E ele continua chamando os seus discípulos, continua chamando o seu povo, aqueles pelo qual ele morreu na cruz do Calvário. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos deu arrependimento. O dia que você creu, o dia que você se arrependeu, foi aquele dia que o Espírito Santo veio até você e te iluminou sobre esse Jesus Salvador, esse Redentor. Você creu nele porque ele te deu o dom da fé. E ele está com você todos os dias. O Espírito Santo está com você, consolando, animando, corrigindo, exortando, através também da sua igreja, do dia do Senhor, das pregações contínuas nos domingos. É o Espírito Santo, é o Senhor Jesus Cristo cuidando de você. E como ele diz no capítulo 17, nenhum eu perdi dos que me deste, nenhum ele vai perder. Todos chegarão lá. Todos tomarão ali o seu lugar nas moradas celestiais, porque Jesus preparou para nós na cruz, e no certo sentido ele está preparando ainda, porque tudo que ele está fazendo é para que isso efetivamente aconteça. E Jesus está dizendo: não fiquem preocupados, porque há moradas. Eu estou dizendo, senão eu não diria isso, eu não minto, e eu vou preparar lugar para vocês. E a próxima coisa que ele diz, meus irmãos, é que quando eu for, versículo 3, e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A próxima coisa que ele diz, há moradas no céu, muitas moradas para todos vocês. Eu disse a verdade, eu não estou mentindo, eu vou preparar lugar para vocês. E agora, a quarta coisa que ele diz é que ele vai voltar. Muito em breve, o Senhor voltará. E quando eu for preparar lugar, virei outra vez. Ele veio uma vez, e foi para morrer na cruz, para ser humilhado, para ser morto, para ser sacrificado como um cordeiro que não abre a sua boca. Como disse João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali ele se sacrificou por nós, mas ele vai voltar, não mais para ser sacrificado, mas como um rei vitorioso, para estabelecer o seu reino eterno, para buscar todos os seus eleitos que estão nos quatro cantos da terra, reunir todos. Ele diz aqui: e quando eu for preparar lugar, virei outra vez e vos levarei, observe a linguagem, para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A grande questão aqui é que esse céu, ou esse novo céu e a nova terra, e Apocalipse fala: descerá Jerusalém e haverá um novo céu, a nova Jerusalém, e haverá um novo céu, nova terra. Esse mundo será restaurado, cheio de glória, e Cristo habitará com os seus. E a grande questão aqui, que haverá essa glória, e o céu será o céu, e haverá essas moradas celestiais e essa glória vindoura, porque Jesus está lá. A coisa mais doída para os discípulos naquele momento, irmãos, e para todo verdadeiro crente, era que Jesus ia partir, Jesus não estaria com eles. Jesus diz: não fiquem preocupados, porque isso é temporário, porque em breve vocês estarão comigo para sempre. A linguagem aqui é a linguagem de que Jesus quer estar com eles. Eu vos levarei para mim mesmo, percebe? Para onde eu estiver, estejais vós também. E ele orou por isso. Olhem comigo aí o capítulo 17, o versículo 24. Por favor, leiam comigo. Olha o que ele diz, meus irmãos. Capítulo 17, verso 24. Ele diz assim: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste
antes da fundação do mundo. Meus irmãos, ele orou por isso, ele disse isso lá em João 14, e ele ora por isso aqui na oração sacerdotal. Quando ele morre na cruz, ele morre por isso, para que não haja mais separação. Os discípulos verão a face de Jesus. Os discípulos estarão com Jesus para sempre. Veremos a sua face, veremos a sua glória, estaremos com ele na glória que ele teve com o Pai. Veremos tudo isso muito em breve. A gente nem tem ideia de como é. Mas é algo maravilhoso. E é algo maravilhoso porque ele está lá. Porque ele é a beleza deste lugar. Se aqui já existe tanta coisa linda e maravilhosa, que Paulo diz em Romanos capítulo 1, que isso é a expressão da glória de Deus. O que há de belo no mundo, as árvores, as flores, os pássaros, as cachoeiras, a natureza, o sol, a lua, as estrelas, tudo isso é uma parcela da glória e da beleza do nosso Deus. E lá na glória, meus irmãos, aqui vemos tanta glória já, mas ainda apagada pelo pecado que há no mundo, no universo. Mas lá, sem pecado, estaremos para sempre com o Senhor. E a nossa alegria não vai ser porque nós vamos morar num condomínio de luxo, ainda que lá vai ser muito mais glorioso e belo que qualquer condomínio dessa terra, mas a nossa alegria vai ser, não porque o lugar é belo, por ser belo, mas porque Jesus será a beleza desse lugar. Porque nós estaremos para sempre com o Senhor. E o que os discípulos aqui, meus irmãos, eles estão tristes, é porque eles vão perder o Senhor, mas Jesus diz, não, eu estou indo para preparar o lugar, e vocês vão estar comigo muito em breve, para sempre. Irmãos, eu queria que vocês percebessem que em tudo isso o Senhor Jesus Cristo está querendo tirar o foco dos discípulos da angústia que é real, que é verdadeira, eles vão sofrer, para a glória vindoura. O ponto aqui, Jesus vai depois exortar os discípulos e até repreendê-los, que Jesus diz assim, vocês não perguntam para onde eu vou. Mais adiante nós vamos estudar esse texto aqui nesse discurso. O ponto aqui é que Jesus está dizendo, vejam, vocês estão turbados porque vocês estão pensando na traição do Judas. De um de vocês. Vocês estão turbados porque vocês estão pensando que agora vocês vão, Pedro vai me negar e vocês vão me deixar. Vocês estão turbados porque agora eu vou ser tirado dentre vocês. Vocês estão turbados porque eu estou dizendo essas coisas, que haverá sofrimento, haverá dor. Na medida que vocês pensam nisso, na medida que vocês focam o coração de vocês nisso, vocês ficam turbados. Não façam isso. Pensem que há moradas no céu. Pensem que quem diz isso sou eu, e eu não minto. Pensem que vocês vão morar no céu porque eu vou morrer daqui a pouco por vocês. Pensem que em breve eu voltarei para que vocês estejam para sempre comigo. E toda a perspectiva desse discurso, irmãos, é creiam nisso, se alegrem nisso e vivam nessa esperança. Aí vocês podem falar como Paulo vai dizer depois, né? Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque morrer com Cristo é incomparavelmente melhor até do que as maiores glórias deste mundo. Meus irmãos, essa é a nossa fé. Eu quero lhes convidar hoje à noite para que qualquer turbulência que você tenha seja enfraquecida e até desapareça na medida que você crê em Deus, firmar sua fé nessas palavras, crê no Senhor Jesus, no que Ele diz aqui para nós. Deixa eu lhes dar uns últimos conselhos aqui, irmãos, para a nossa aplicação final. O primeiro conselho que eu quero lhes dar hoje à noite é que esse texto aponta e mostra para nós. Cuide do seu coração. É no coração que a turbulência se instala. Provérbios diz para nós cuidarmos do coração. Seu coração, guarde-o. Não deixe a turbulência penetrar, invadir a sua mente, dominar você e dominar a angústia de dominar os seus pensamentos, as suas palavras, as suas ações.
mas firme o seu coração na palavra de Jesus, nessas palavras aqui. Deixe de olhar para essas lutas, essas angústias que você passa, porque Jesus não enganou você. Jesus disse: você vai ter aflições mesmo nessa vida, mas você não deve focar nelas, você deve focar na glória vindoura. Você deve ter esperança, você deve saber, crer de que tudo que está acontecendo, na verdade, como Paulo vai dizer lá em Romanos 8, está contribuindo para isso, está concorrendo para o teu bem, que o Senhor está cuidando de você. Guarde o seu coração da turbulência por meio da fé, meu irmão, minha irmã. Em segundo lugar, faça isso lembrando dessas coisas aqui que Jesus diz para nós. Lembre que há um lugar para você no céu. Lembre que há lugar para todos nós, crentes. Não haverá nenhum cristão genuíno, crente verdadeiro fora desse lugar, porque há muitas moradas na casa do nosso Pai, do Pai do Senhor Jesus, do nosso Pai Celestial. Lembre, meu querido irmão, em terceiro lugar, terceiro conselho, que quem disse isso não fui eu, não foi um homem, não foi o seu pai, a sua mãe, seu amigo, foi Jesus, o Filho de Deus. Ele diz aqui para nós: se não fosse assim, eu vou teria dito, a minha palavra é uma verdade infalível. Você pode construir, você pode, melhor dizendo, entregar a sua vida e a sua eternidade nessa palavra de Jesus. De que aquele que crê nele, aquele que espera nele, tem uma morada no céu. Você pode, em quarto lugar, lembrar e deve lembrar que ele morreu na cruz para que você tivesse isso. Lembre do Calvário. Não importa quais sejam as suas dores, quais sejam as suas angústias e aflições, a sua consolação deve ser o Calvário. Que ali Jesus pagou pelos seus pecados, morreu na cruz por você, preparou um lugar para você estar com Ele para sempre. Morreu, foi sepultado, ressuscitou, subiu ao Pai, em breve voltará, enviou o seu Espírito para selar você para sempre. Nós estamos selados com o Espírito Santo. Firme-se naquilo que, não no que você pode fazer, não no que você consegue fazer, mas no que Jesus fez por você na cruz, porque é ali, irmãos, que está a nossa segurança. Cristo crucificado, Cristo que morreu por nossos pecados e que ressuscitou, está vivo e em breve voltará. Guarde, meus irmãos, meu irmão querido, aguarde então, esse é o meu quinto conselho, aguarde esse retorno do Senhor em grande expectativa. A cada manhã nós devemos levantar e dizer assim: Senhor, te servirei hoje, quero viver esse dia para a sua glória. Será que retornarás hoje? Será que hoje será o dia do teu retorno, da consumação de todas as coisas, da vinda plena do teu reino? Nós devemos levantar cada manhã. Eu acho que essa geração e a igreja de hoje esqueceu isso e não pensa muito no céu. E quase não fala na volta de Jesus, mas nós devemos nos levantar cada manhã e dizer assim: será que é hoje que Jesus retornará? E vamos viver como se isso realmente fosse acontecer hoje, porque essa é a nossa esperança. Vamos viver na expectativa gloriosa de que a qualquer momento o Senhor vem nos buscar. Agora, em sexto e último lugar, eu quero dizer a todos vocês, e essa é uma palavra de advertência que eu preciso dar a todos nessa noite. Lembre, porém, que tudo isso que eu falei é para os crentes em Jesus. Você creu em Jesus já como seu Senhor e Salvador? Você já se arrependeu dos seus pecados e olhou para Ele e confiou nele? Eu quero exortar a todos. Eu sei que eu estou falando aqui com cristãos e eu presumo que todos já creram, mas é importante dizer isso. Não ouça a palavra, não trate com leviandade a pregação do Evangelho. Esta palavra é de Jesus, que Jesus diz: eu disse isso, creia na minha palavra. Olhe para a cruz, creia em Jesus, confie nele, deposite a sua fé nele para a salvação de sua alma. Arrependa-se dos seus pecados, pecador.
e olhe para Jesus, e nele há salvação, justificação. O sangue dele nos justifica, nos purifica, nos prepara. Ele que preparou o lugar. Fora dele não tem lugar. Fora dele é só morte e miséria eterna. Mas em Cristo há a morada eterna, onde ele vai estar conosco para sempre. Que todos creamos em Jesus. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, obrigado, meu Deus, porque nós podemos, nesta noite, estudar esses 3 versos tão preciosos, tão cheios de glória, de esperança. Oramos, meu Deus, neste momento, que pela sua grande graça e misericórdia, cada coração neste recinto e as pessoas que vão ouvir depois a gravação, possam, meu Deus, serem consoladas, terem o seu coração apaziguado, meu Deus, e em nome do Senhor Jesus, a turbulência vá embora e reine a paz. Oramos e pedimos para que todos nós creiamos de fato em Jesus e a nossa fé esteja firme nele. Senhor, e que a nosso viver seja continuamente na alegre expectativa, Senhor, de que aqui é verdade que há dor e sofrimento, a pandemia, a morte, há tanta coisa triste, mas a glória está às portas. O Senhor em breve voltará e não falhará isso. E nós estamos esperando, Senhor, e que vivamos assim, nessa alegre expectativa, em nome de Jesus. Amém.